eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O plano de Deus foi para nos salvar, segundo a sua boa vontade, decidiu, ninguém obrigou, e a Bíblia revela como? Enviando o seu único filho para morrer por nós. Porque nós, o Espírito Santo nos convence que nós precisávamos de um Salvador, e apresenta Jesus como a solução para nossas vidas. Perdemos a vida eterna e essa vida foi dada em Cristo Jesus. E depois que nós passamos a crer, depois que o Evangelho é pregado e passamos a crer, a Bíblia afirma que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A garantia, que é o penhor da redenção. Então nós somos selados. Por quê? Só com Jesus jamais nós poderíamos viver o Evangelho, viver a salvação, aplicar a salvação em nós, só o Espírito. Não tem como. Por isso que Pedro negou Jesus, os discípulos negaram Jesus, não tinha como seguir piamente Jesus em obediência sem a presença do Espírito. E interessante que Pedro, sem se conhecer, fala que jamais iria trair Jesus. Estava preparado para morrer. E ele falou isso cheio de confiança, de verdade. Mas Jesus revela a verdadeira natureza dele. Fala, tu vai me negar 3 vezes. Entendeu? Então Jesus revela o que Pedro não imaginava. Agora nós não sabemos como Pedro ficou na mente depois que Jesus falou. Agora chegou a hora, chegou o momento, e que houve a oportunidade de não negar, só que negou. Aconteceu como Jesus falou, não como Pedro falou. Agora imagina aquela luta de estar lembrando que Jesus falou e não teve força para agir contra. Senão ele ia contra, como vai vencer as palavras de Jesus? Ele conhece muito melhor todos nós do que a gente. Amém? Agora, interessante que a Bíblia afirma que depois que ele traiu, Jesus olhou para ele. E a Bíblia diz o que gerou em Pedro. A Bíblia diz que ele não chorou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque tinha traído. Amém? E Jesus, por quê? Agora, o sentimento de Pedro, nesse momento, agradou a Deus, a Jesus. Porque Jesus sabe que aquele choro, aquela tristeza, aquelas lágrimas caindo de Pedro, arrasado pelo que aconteceu, Jesus, onisciente, já sabia que aquilo não ia acontecer mais com Pedro, porque ia vir o Consolador. Consolador, nunca mais tu vai ter esse sentimento. Amém? Louvado seja Deus. Então tu vê que no momento quem está governando Pedro é ele mesmo. Mas quando o Espírito viesse, acabou isso.
Acabou. Amém, irmão? Então ele não revelou um sentimento, Pedro? Eu te amo de tal forma que jamais vou te negar. Aí eu sei que tu me ama, mas tu vai me negar, porque tu não tem força para fazer o contrário. Mas com a presença do Espírito a gente passa a ter. Amém? E atributos da nossa personalidade é mente, nossas emoções, vontade, não é isso? Não é isso? Então, o Espírito Santo também. A Bíblia diz que ele tem mente, ele pensa, amém? Ele é onisciente. A Bíblia diz que ele tem emoções, e a Bíblia diz que ele tem vontade. A Bíblia diz que ele decide, dá ordem. É uma pessoa. Por isso que o cristão diz que ele é uma pessoa, porque ele tem os sentimentos que nós temos, que a Bíblia revela. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Tristeza está ligada às emoções. A Bíblia diz que o amor do Espírito, ele ama. Amém? A Bíblia diz que o Espírito do homem conhece o Espírito do homem, é ele mesmo que conhece. Agora, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele que traz as coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E esse penetrar, quando a Bíblia diz penetra todas as coisas incluiu tudo. Até, aí tem um acréscimo, até as profundezas de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E a Bíblia diz depois que não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, todas as coisas estão patentes aos olhos a quem nós temos que tratar, nuas. Se nós formos fazer um exame no médico, alguém passar mal, muito mal, ir correndo para o hospital e está lá numa situação precária, vê as informações, o laudo médico falando que está muito ruim, e aí chega nos nossos ouvidos que o problema é que os médicos não estão descobrindo o que é. Nós vamos orar, qual é a oração que nós vamos fazer a Deus? Primeira coisa, isso aqui é geral. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece todas as coisas, revela àqueles médicos qual é o problema. Vamos ou não vamos? Então, esse Senhor, Espírito, penetra todas as coisas, para desvendar toda a miséria dentro de nós. Quem quer ficar exposto, ele deixa a gente exposto. Ele revela o que está na nossa mente, está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Penetra, investiga, ele investiga profundamente, o texto quer dizer isso. Vai lá onde ninguém quer que vá, deixa exposto. Amém? Para quê? É para salvar, porque o engano fica querendo ficar guardadinho para ninguém ver. O Espírito, vem cá, mostra. Amém? Se Jesus não falasse para Pedro, mas falou, nesse momento tu não está com essa força toda, nesse momento tu ainda é um covarde. Tu ainda é um covarde, tu vai me negar 3 vezes, tu não tem força para reagir a meu favor. Amém? Está entendendo? Esse Santo Espírito, ele faz a obra. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer ele. A Bíblia diz que ele é o Espírito de poder. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia diz que a nossa mente foi renovada com a presença dele. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Dá uma olhada nisso.
com a presença com a terceira pessoa da Trindade. Amém? A Bíblia diz que Ele é Deus. A Bíblia diz que onde Ele se encontra, há liberdade. O Senhor é Espírito. Amém? Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Aí há liberdade. Liberdade, lembra que nós lemos em Efésios? Se revestir. A Bíblia diz que a nossa luta está nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, a nossa batalha. Não é aqui não, porque Ele nos levou lá para as regiões celestiais. As nossas armas não são carnais, com a presença do Espírito, por isso que somos edificados casa espiritual, por causa da presença do Espírito. Então, a Bíblia, em Romanos 8, preste atenção nisso. Ao 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Aqui já está falando que alguém vai orar, e aqui está falando que não sabe. É um problema que está passando, mas não sabe. Mas aqui está falando também de alguém que tem um coração puro. É de alguém que tem um coração puro, que o Espírito vai ajudar. Amém? Então, o que precisa para a alma, Ele está vendo. Amém? O 27. E aquele que examina os corações, quem examina os corações? Deus. Deus examina. Aquele que examina o teu coração todo dia. Não tem para onde fugir. Ele sabe o que você está no teu coração, Ele sabe o que você prioriza, Ele examina. O meu também, não tem para onde fugir. Ele sabe o que eu estou priorizando, não tem. Ele sabe o que está cheio aqui dentro, Ele examina. Aquele que examina os corações não tem para onde fugir. Então, aquele que examina os corações, te viu desde a hora que tu acordou até agora e viu o que tu priorizou. Aquele que examina os corações, o Espírito vai revelar o que se passa no coração, porque quem examina o coração, depois expõe ele. Deu para entender? Não tem criatura encoberta diante dele? Isso aqui é uma loucura, mas isso é uma mensagem louca nas igrejas hoje. É melhor falar que Deus está contigo, vai fazer, Ele te contempla, sabe da tua estrutura, coitadinho. Isso é tudo mentira. Ele quer converter o pecador num santo. Ele quer alguém que busca as coisas da terra, aniquilar isso da mente, buscar de cima. Isso é o que Ele quer. Amém? Amém ou não amém? Então, Deus conhece o meu coração, conhece tanto que está me usando para falar contigo. Aí, porque esse papo de Deus conhece o meu coração é para se defender, mas conhece mesmo e usa os santos para revelar o que está dentro dele. Esse Deus é demais. Amém? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Amém? Qual é a intenção do Espírito? Deus sabe a intenção do Espírito. Te encher com a verdade dEle. Te encher com a vontade dEle. Glorificar Jesus em nossas vidas. Limpar nosso homem interior cada vez mais. Levar a gente cada vez mais para o céu. Essa é a intenção do Espírito. Porque o Espírito trabalha com o amor de Deus,
O Espírito trabalha com a santidade de Deus, ele é o Espírito Santo. Trabalha com poder porque é o Espírito de poder. A graça reina porque ele é o Espírito da graça. A eternidade se apresenta porque ele é o Espírito eterno. A glória entra, a riqueza da glória, porque ele é o Espírito da glória. É o Espírito da verdade. A Bíblia diz em 1 João que o Espírito, porque o Espírito é a verdade. Quem não tem o Espírito não tem Deus. A Bíblia diz em 1 João, porque o Espírito é a verdade. A verdade se encontra no Espírito Santo, não mundano. Amém? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele quem? O Espírito, que segundo Deus, de acordo com Deus, com a santidade, com o poder, do amor, da justiça, de acordo com o puro Deus, com o santo Deus, intercede por quem? Pelos santos. Pelos santos que estão na batalha para levar vidas até a glória, para granjear amigo para a eternidade, que negaram a si mesmo, os santos, antes impuros. Aí tu vê um negócio desse, então ele intercede pelos pecadores. A Bíblia diz que é pelos santos, pelos pecadores, ele quer que eu fale a verdade para se arrepender. Agora, essa intercessão é para fortalecer-vos na força do seu poder, é para ficar firme, para se encher da vontade dele, para no dia mau ficar firme. Amém? A presença da terceira pessoa da Trindade, esse ser dentro de nós, com a mente dele, intelecto, mente renovada aqui dentro, com a minha vontade, a vontade dele, porque ele tem vontade. A Bíblia diz que ele dá o dom, 1 Coríntios, ele dá o dom a cada um como quer. Ele decide. Ele enviou Barnabé e Paulo. Ele que dá ordem, ele que direciona, ele que revela toda a verdade e guia em toda a verdade. Amém? As seitas aí não acreditam nele, mas o cristão tem que acreditar com a boca e revelar essa fé com a vida. Porque se for com a boca e não for com a vida, está igualzinho a eles. Porque não é quem escuta e quem fala que crê, é quem pratica que vive. Esse ser, tu acredita que tu tem um homem visível dentro de você? Acredita que tu tem um homem visível dentro de você? Esse homem visível, o Espírito de Deus, Jesus, decidiu vir morar dentro para governar. Isso é uma beleza mesmo. Aí é esse ser que me fortalece aqui dentro, é esse ser que me consola, é esse ser que me guia em toda a verdade, que faz eu frutificar espiritualmente, que é aquele que estando em mim, de boca não der fruto, meu Pai corta, mas fortalece cada dia mais aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais. Como é que ele pode, irmão? Como é que ele poda? Com o Espírito penetrando todas as coisas e revelando aquilo que ninguém enxerga. E não é para ficar com raiva, percebeu? É assim como se tem alguns, quando alguém está escondido, me descobriu aqui, já viu? Quem já falou isso? Me descobriu, pique-esconde, achei, o Espírito Santo revela, estava escondidinho lá, o Espírito Santo, está aqui a você. Deu para você se ver? Deu. Deixa isso. Aí tu deixa. Tu não entristece ele. Porque a nossa luta não é com a presença dele, ele que governa a nossa vida. Porque ele é uma pessoa que depois que eu me dobro diante do Salvador, essa pessoa vem habitar dentro de nós com uma obra, glorificar aquele que morreu por nós, tudo em acordo. O
O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito de Cristo, que gerou Jesus de uma forma milagrosa. E é esse mesmo Espírito que vem habitar dentro da igreja, para aplicar essa salvação em nós. Então ele está presente. E Deus que sonda o meu coração, sabe qual é a intenção do Espírito? A intenção do Espírito é de não deixar ninguém fracassar, ninguém pecar. Como eu entristeço ele? Quando eu peco, quando eu não faço a vontade dele, não permito que Cristo seja glorificado. Ele está presente. Então, quando nós estamos falando, decidindo, olhando onde estão os nossos olhos, revelando com a nossa vida, tem alguém que sonda os nossos corações. Onde tiver o teu tesouro, ali estará também o teu. A candeia do corpo ali está o teu tesouro. Agora, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhando para quem? O nosso autor e consumador da fé. E quem faz essa obra? Me leva para olhar para lá. O Espírito dentro de mim. O Espírito revelou a Bíblia, inspirou os nossos irmãos a escrever. Foi o Espírito. Não é nada de homem, não. Porque foi homens santos da parte de Deus. Nada de particularidade de interpretação. Homens santos da parte de Deus escreveram inspirados. E o nosso irmão João, que já tem uma data certinha para mim conhecer ele, para a gente conhecer ele, amém? Ele está lá. Nada de dor mais, nada de, morreu por causa de velhice. Não, acabou tudo. Não morre mais não. Amém? Glória a Deus. Ele escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira. Quem está inspirando João a escrever isso? O Espírito. Agora presta atenção aqui na mente, na nossa mente. Quando o Espírito fala assim, está usando João para falar assim, Deus, quando fala Deus, tu olha para onde? É isso? Tu não fala? Prestou atenção para onde o Espírito está te levando? Ora, Deus, tu, pensamento. Amou o mundo, tu vem para onde? Te levou para lá, veio para cá, e fala, de tal maneira que enviou o seu, aí te leva o teu olhar para quem? Para quem? Deus, o amor, para mim, e manda eu olhar para que todo aquele que tenha, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora o estilo de vida meu, por amor a Deus eu olho para Ele, e agora olho para aquele que se entregou por mim, e porque recebi a vida eterna, e essa vida se encontra em seu Filho. Viu para onde o Espírito me direciona? Para Deus, para o Filho, para a glória eterna, mas para nada. O Espírito não me direciona para o pastor, o Espírito não me direciona para a denominação, o Espírito não me direciona para as obras de caridade, o Espírito me direciona para Jesus. Essa é a intenção do Espírito. E aquele que sonda os corações, lembre-se, sabe por quê? Sabe por que essa mensagem aqui hoje? Porque aquele que sonda os corações sabe o que a gente precisa. Que antes eu não vi nenhum de vocês hoje, mas tem alguém que fica sondando os corações de todo mundo, que prepara o que esse coração precisa escutar. E sabe qual é o nome disso? Graça. A graça dele, de saber o que tu precisa e de trazer você aqui para te dar o que tu precisa. Isso é graça. Sabe de quem tu precisa? Tu precisa de Jesus, se dobrar diante dele, e tu está precisando de tomar posse desse penhor, desse selo,
que é a presença do Espírito Santo, para que aconteça o quê? Você desfrutar, vivenciar essa salvação 24 horas. Esse Santo Espírito está aqui, porque não tem mentira, porque o Espírito é a verdade. Amém? Então, quando tu vê alguém já aconteceu? Tu já ficou exposto, conversando com alguém, com a presença de quem? Lembre-se, quem está no verdadeiro cristão, ele investiga profundamente. Então, quando ele te desmascara, revela a verdadeira natureza tua, lembre-se, é obra dele mesmo. Não fica com raiva de quem está te falando, não. É obra do Espírito. Ele está te expondo, trazendo o câncer à tona para ele tirar com a palavra. Que delícia! Amém? Não fica com raiva. Ele está te expondo, trazendo algo que médico nenhum iria descobrir. Nós precisamos é dele, mais de ninguém. E recebemos quando nós nos dobramos a Jesus. Vamos colocar de pé no nome do Senhor.